Glória a Deus. 2 Samuel 6,12. Todo mundo achou? Nossa, eu estou em 1 Coríntios. 6,12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com tristeza, com emoção da carne, é isso? Com alegria. E sucedeu quando os levavam, a arca do Senhor tinha dado 6 passos, e sacrificava a eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma éfode de linho, ou uma estola. Assim, subindo, levava Davi todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul. Olha, note bem a referência que a própria Bíblia dá, hein? Não falou Mical, sua esposa, falou Mical, filha de... Porque nesse momento ela foi muito mais atribuída ao comportamento do seu pai do que como esposa de um rei, esposa de Davi. Então, cidade da Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando ou dançando, saltando diante do Senhor, e desprezou-o no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, puseram ao seu lugar a tenda de Davi na câmara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas. Acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. 20. Voltando Davi para abençoar a sua... Olha só. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como sem vergonha, ou em outras traduções como um vadio. Se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado, e ainda mais que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas a quem falaste, delas serei honrado. E Mical, continua falando, Mical, não esposa de Davi, Mical, filha de... não teve até o dia da sua... Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome, consagramos a ti as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, que todo valente seja amarrado no abismo, que toda movimentação que não é do Espírito Santo de Deus seja cancelada e anulada no poder do nome de Jesus. Que a minha carne caia por terra e que somente o teu Espírito fale neste lugar. Que toda fascinação, que toda movimentação desnecessária caia por terra e que somente o teu Espírito movimente e traga, Senhor, libertação, cura neste lugar. E a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode se assentar.
Hoje nós vamos falar sobre religioso ou cheio do Espírito. A gente observa ao longo dos anos o comportamento e que acaba diferenciando as pessoas dentro da igreja daqueles que são cheios do Espírito e daqueles que são apenas religiosos. Conhecem a Bíblia, sabem, conhecem tudo, mas tem apenas uma boa aparência. Só que ninguém vai para o céu e ninguém se encontrará com Jesus por causa de uma boa aparência, por causa da sua fantasia, por causa da sua cara de bom, mas o seu interior não é bom. Nós realmente nos encontraremos e estaremos com Ele, com o Senhor, para todo sempre, por causa daquilo que somos por dentro e que automaticamente acaba desabrochando ou transparecendo por fora. Então a gente vê que Mical, ela desprezou Davi. A gente lê o texto, né? É a marca de alguém que não entende e por isso despreza. A marca de alguém que, porque não entende o que está sendo feito, acaba desprezando. E a palavra, ela nos mostra, nos deixa claro em 1 Coríntios, que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. O homem natural não pode entender as coisas que são do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Um homem espiritual, ele é movido pelo Espírito, assim como Davi havia se movido no Espírito. Então, nós precisamos entender, nos tempos atuais, como nós vamos nos mover, se como religiosos, que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra, que conhecem aquilo que a palavra diz sobre o Espírito, mas ele mesmo não vive as coisas do Espírito. Conhece a Bíblia, que diz e que fala sobre as novidades e sobre a vida abundante, sobre viver uma vida no Espírito, como foi aberto hoje no culto. Se vivemos, andemos também no Espírito. Ele lê, e a pessoa, o religioso, entende, lê e sabe o que está escrito, sabe a etimologia, conhece o contexto, sabe toda a teologia, mas não vive aquilo que está lendo. E aí é que está a grande questão, porque nós precisamos viver as novidades e as grandezas do Espírito, aquilo que o Espírito disponibilizou para nós, porque senão nós corremos o risco, sabe do quê? De desprezar aquilo que é bom, aquilo que o Espírito está nos disponibilizando. Sabe por que a Bíblia fala para não jogar pérolas aos porcos? Sabe por quê? Porque eu não posso entregar algo precioso para quem não entende. E o religioso, ele não entende. Ele tentar evangelizar um religioso é a mesma coisa que entregar pérolas aos porcos. Porque o religioso, em muitos casos, já está cauterizado em sua própria doutrina humana, como os fariseus estavam doutrinados nas suas próprias vaidades,
E quando Jesus ministrava, e Jesus teve vários encontros com eles, só que a verdade que estava encarnada, falando diante deles, não entrava dentro deles. Porque eles conheciam muito da lei dos profetas, muito da lei de Moisés, mas não vivia, aquela lei não entrava dentro deles. Então, o religioso, aqui a gente vê nesse cenário a própria figura de Mical como uma figura de alguém religioso, e a figura de Davi como aquele que entende os momentos, porque aquele momento em que a arca estava, a arca representava a presença de Deus. Se a arca não estava em Israel, se a arca não estava na cidade de Davi, a presença de Deus não estava lá. Então, por isso, a gente entende e se entende a alegria de Davi, da arca estar sendo vindo de volta. E por isso Davi se alegrava daquela maneira. A gente vê que o religioso, ele despreza aquilo que ele não entende. Por que ele não entende? Porque precisa, novamente, o Espírito é quem nos dá o entendimento daquilo que é espiritual. Porque a palavra diz que o Espírito de Deus prescruta até as profundezas de Deus. Então, eu preciso do Espírito Santo para compreender as coisas espirituais. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo é a mesma coisa de você estar lendo. Você vai olhar, ler, para você ver se é apenas um livro com uma história. Agora, ler a Bíblia com o Espírito, a Bíblia é o único livro que você lê com o autor, na companhia do autor do seu lado, dentro de você, te dizendo o que escreveu e por que escreveu. Então, às vezes a gente não entende as coisas, né? E a gente despreza. Só que nós precisamos, na verdade, é buscar o Espírito. Está faltando mais dedicação no secreto para que você possa entender as coisas do alto. Porque aí você vê, você não consegue discernir. Você vê um irmão dançando, e aí você vê alguém com um comportamento diferente, e você logo despreza no seu coração. Você não entende. Você despreza quem anda no Espírito, e aí você, sinto te dizendo que você já está virando um religioso, porque está desprezando as coisas espirituais. As coisas espirituais para o religioso são loucura. São loucura, porque a pregação da cruz é loucura para os que se perdem. E a própria palavra em 1 Coríntios também fala, que em 1 Coríntios 1, que as coisas, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Logo, para nós, ou para o religioso, para quem não entende, a maneira como Deus usa alguém, a maneira como Deus faz as coisas é loucura mesmo. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem. Então eu preciso entender e me encher desse Espírito para eu não virar um religioso e começar a desprezar, e começar a não sentir nada, a estar apático diante da presença, né? Até que eu coloquei aqui, o religioso ele sempre quer manter a sua postura, né? Ele quer manter a sua postura. Não, para que dança, para que louvor, para que bater palma, para que cantar, para que fazer essas coisas, para que tudo isso, para que pregar desse jeito, para que a mesa desse jeito, para que isso, para que esses cultos, parece uma bagunça, parece... Não, ele não entende, ele despreza
E muitas vezes foi exatamente o que Mical fez. Ela quis manter a sua posição. E para ela, aquilo que Davi estava fazendo era uma vergonha. Como pode? Você tem que manter a sua postura, homem. Que isso? Parecendo um vagabundo aí, dançando desse jeito na frente do teu povo. Ó, vai todo mundo amanhã em Jerusalém News, vai todo mundo falar, ó, bem, Davi dançando, parecendo. Alguém fez isso, teve nota? Não teve. Pelo contrário, Davi serviu de referência para nós, não só para aquele povo, mas para nós, como um adorador, como alguém que entende, se a presença está manifesta, se a presença está chegando, se Deus, a arca representava a presença, então se a presença está chegando, o que eu preciso? Eu vou me alegrar, eu vou dançar, eu vou adorar, eu vou levantar a minha voz, mas eu não posso ficar apático, eu não posso viver e ficar de qualquer jeito diante da presença. E foi exatamente o que Davi fez. Você não pode ficar apático diante da presença, porque ela quis manter a sua pose, como muitas pessoas querem manter a sua pose. Não, eu adoro aqui no meu lugar, eu faço assim, não, eu fico aqui montado. Se tiver que pular, pula. Se tiver que dançar, dança. Se tiver que gritar, grite, ore, louve, cante bem alto. Pastor, a minha voz, aproveita que está todo mundo cantando ao mesmo tempo, que ninguém vai ouvir sua voz, aí você canta mesmo, com a voz mais lazarenta que você tiver, mas cante, não deixe de adorar, não mantenha uma pose religiosa, só porque você não está enquadrado no perfil e no quadrado religioso, onde a religião quer nos moldar muitas vezes. Oh, seja livre no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Não fique quadrado, pelo amor de Deus. Quadradão lá. Seja livre para adorar ao Senhor. Então, não mantenha uma posinha. E às vezes você vê ali uma pessoa, foi o tempo que você julgava se a pessoa era crente por causa de uma roupa. Ah não, quem está de gravata no domingo à tarde indo para a igreja é crente, é servo de Deus, é santo. Nem sempre. Às vezes as pessoas querem ali manter uma pose para manter uma falsa postura de santidade, uma falsa postura de seriedade. Não, fulano é sério, porque ele ali nem sempre. Como nem sempre você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, alguém está se movimentando, você vai saber se aquela movimentação é do Espírito ou não. Alguém está dançando, você vai saber se aquela pessoa está dançando no mover do Espírito ou não. O que Mical queria que Davi ficasse lá e mantesse a sua postura de rei, mantivesse aquela postura. Não, rei, que isso? Davi tirou os trajes reais, tirou a coroa da cabeça, tirou os anéis e botou a veste de adorador e foi lá celebrar, porque a presença de Deus estava chegando naquele lugar. Eu preciso celebrar, eu e você precisamos celebrar quando a presença de Deus está se manifestando. Vocês estão muito normais, mas está me dando nervoso. Se continuar assim, eu vou mandar todo mundo levantar, a gente vai se movimentar, vai rodar aqui. Você pensa que eu não tenho coragem? O pastor não tem coragem de fazer isso. Tá? Fica normalzinho assim. Do jeito que você vai aí, você vai ver.
Às vezes nós precisamos nos despir da nossa capa, da nossa alma. Não, coloca as vestes de adorador. A gente precisa escolher se a gente vai manter a nossa reputação de falsa sanidade ou falsa santidade, ou se a gente vai se entregar diante da presença de Deus. Se a gente vai se entregar e viver como adorador, como aquele que agrada a Deus. Aí eu te pergunto, quem agradou a Deus? Parece muito óbvio, mas quem agradou a Deus? Davi, que dançou lá e que se alegrou, ou Mical, que ficou lá com a sua postura de... Foi tão desprezível a atitude e a postura dela, que a Bíblia, o próprio escritor, segundo Samuel, descreve ela, nem fala a esposa de Davi, fala a filha de Saul, que nessa altura do campeonato Saul já tinha até morrido. Atribui ela a uma postura, a algo negativo, como Saul também era, de tal forma que ela foi desprezível, a ponto inclusive, porque o religioso é infrutífero, e a postura dela de ter desprezado, de ter agido daquela forma, não só daquela forma, mas se ela agir, aquilo só transpareceu e aflorou aquilo que já estava dentro dela há muito tempo, a ponto dela terminar a sua vida sendo infrutífera, não gerou filhos. Porque um religioso, ele apenas vai no culto de domingo, serve uma religião, mas essa religião não o transforma e nem o salva. Essa religião não o aproxima de Deus, não o faz sentir a presença de Deus, não o transforma, não o faz renunciar ao pecado. Davi estava cheio da presença de Deus. E quando você está cheio da presença de Deus, você não consegue ficar apático diante da presença de Deus que se manifesta. Dá uma cutucada aí e fala assim, não dói. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, você não pode ficar apático diante da presença de Deus. Fala assim, você não pode ficar apático diante da presença de Deus. Amém. Quando a presença de Deus se manifesta, que resposta você vai dar? Estou sentindo um calor, estou sentindo algo. A gente precisa dar uma resposta. Eu estou falando para você sair igual um doido, porque a presença de Deus, eu já vou falar aqui já, né? Mas a alegria, ela transparece no nosso interior. Infelizmente, a gente já viveu momentos aqui gloriosos da presença de Deus estar se manifestando, e tem gente que nem... Já fui em outros lugares onde... E teve gente que não sabia nem para miséria fechar o olho, ficar assim, Senhor, me dá... Poxa, estou todo mundo sentindo, por que eu não estou sentindo também? Nem para fechar o olho. Feche os olhos, se entregue.
Se desprenda. Às vezes a gente está muito endurecido, muito engessado, se desprenda. Eu sei que você trabalhou, que é sexta-feira, que está todo mundo com a carga da semana, mas pelo amor de Deus, será que a presença de Deus ela não pode chegar e te renovar e tirar tudo aquilo que você viveu nos 6 dias anteriores e num dia só a presença de Deus se manifestar? Sim, é possível. Num dia só ela se manifestar e ela te renovar e ela tirar toda a carga negativa, tudo aquilo que você viveu nos 5, 6 dias anteriores, e ela te dar uma experiência e te renovar, te curar e te transformar. Amém. Vou fazer você ser. Você vai ver. Então, Mical, ela desprezou aquilo que ela não compreendia. Mas Davi se moveu por aquilo que ele discernia e entendia o valor. Ele entendia o valor da presença. Ele entendia a preciosidade do que estava voltando. A arca de Deus era a presença do próprio Deus. Era algo tão sério que Uzá foi tocar na arca com a sua mão. E o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Por ter tocado de maneira irreverente. Porque na verdade o que aconteceu com ele era o próprio Deus mostrando para eles que a maneira como eles estavam trazendo a presença de Deus estava errada. Então, você não deve agir de qualquer maneira diante do Senhor. Você não deve se comportar de qualquer maneira quando a presença de Deus se manifesta. Você não deve se comportar e agir como se fosse qualquer coisa. Mical desprezou a arca, a presença que estava voltando para aquele lugar. Mas Davi não só entendeu, como correspondeu, deu uma resposta àquilo que estava ali diante dele. E não de forma eufórica, porque quem se move na presença de Deus não age na bagunça, não é bagunça, não é euforia da carne. Não, ele se move no Espírito, porque ele tem entendimento. O Espírito não. Vai lá, eu já contei que o irmão foi contar o pastor. Não, quando o Espírito me toma, eu pego as cadeiras e jogo tudo para o alto. Isso não é Espírito, não. Porque aí você joga as cadeiras para o alto, cai na cabeça do irmão, e aí foi o Espírito. Não é bagunça, o Espírito nos conduz a fazer as coisas com ordem e decência. A alegria não é uma alegria que rouba, que traz roubo. Não, é a alegria que nos contagia, porque em resposta àquilo que a presença que está se manifestando, a presença, aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então não é bagunça. Ser cheio do Espírito não é ser aquele que faz, faz um bagunceiro da igreja, não. O Espírito Santo não é bagunceiro. O Espírito Santo é o Espírito que traz ordem. O Espírito Santo é o Espírito que nos impulsiona, que nos move, sim, para nos alegrar. A alegria vem dele? Vem sim. A presença e a glória que se manifesta vem dele? Vem sim. Para nos movermos segundo aquilo que ele nos direciona. Olha só, 3 coisas. Um adorador cheio do Espírito, primeira coisa, tem sacrifício. Porque ele derramava sacrifício. A cada 6 passos ele derramava o sacrifício.
Um adorador cheio do Espírito, aquele que está e que entende, ele se move na presença. E como está em Romanos 12:1, ele apresenta um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Ele apresenta um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que é apresentar, renunciar a entregar sacrifício, Senhor? É no dia de sexta-feira. O que está acontecendo agora? É no dia de sexta-feira. Quem trabalhou hoje? Quem está cansado do trabalho que fez? O que você está fazendo aqui na igreja? Vai para sua casa ou dormir, descansar? O que você está fazendo aqui? Era um dia que você está com dor de cabeça, está muitas vezes doente, está muitas vezes aborrecido com uma coisa que aconteceu, e mesmo assim você vem. Porque tudo está convergindo, está dizendo, e as vozes contrárias, inclusive, falando, não, a tua carne dizendo, não, fique em casa, coloque os pés para cima, vai descansar, está com dor de cabeça, manda um áudio para o pastor, fala que você não está bem. E aí mesmo assim você vem e entrega um sacrifício, porque mesmo quando você não está bem, aliás, o sacrifício é exatamente você entregar quando tudo está dizendo para você não vir, para você não entregar, para você não orar, para você não entregar a sua oferta, para você não adorar, para você não se levantar, para você não bater palma, para você não erguer o seu louvor. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. E é isso que muitos de nós precisamos entender. Eu só vou vir na igreja quando eu estiver bem. Então, meu amigo, o segredo é exatamente você vir quando nada está bem. Eu já contei aqui, eu já vim pregar várias vezes, algumas vezes, e não estava nada bem. Eu não estou me sentindo bem. Aí logo já vem a trilha sonora do Raça Negra no fundo, né? Sangue de Jesus, como eu lembro daquele bolachão, mamãe. Se mamãe estiver me assistindo, aquele bolachão verde, inconfundível, não esqueci. Traumas da minha infância. A gente não deve se mover. Um adorador cheio do Espírito não se move por aquilo que sente. Não se move, eu não estou me sentindo bem. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje as coisas não deram certo. É exatamente o contrário. Porque aquele que é cheio do Espírito, aquele que não é religioso, não se move por aquilo que sente, mas se move sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele decide entregar. Ele não sente. Segundo, o que Davi fez? A arca veio sozinha? Não. Davi mandou buscar a arca. Certo? Davi buscou a arca. O que isso quer dizer, pastor? É que a presença não vem até mim se eu não buscar. As coisas, um passe de mágica. Não, se você não buscar, não vai vir.
Se você não buscar, não vai acontecer. Não. Como que busca, pastor? Começa já lá no seu secreto. Porque você não espere coisas extraordinárias, sobrenatural acontecer aqui, se você não busca lá. Então é preciso buscar. Davi mandou buscar a presença de Deus. Buscar a arca era trazer a presença. E como que ele buscou? Ele buscou com alegria. Ele buscou com júbilo, adorando ao Senhor, dançando, saltando. Eu fico imaginando alguém que está cheio de alegria, saltando e dançando, porque a arca está de volta, a presença de Deus está de volta. E aí a gente volta àquilo que eu já falei, que resposta você vai dar? Você precisa buscar. Sou eu e você que precisamos buscar. Não foi a arca que veio. Quando Davi falou assim, ele ficou com medo, porque Uzá tocou lá e trouxeram de forma que não era para trazer. Não era para trazer a arca em cima de boi. Deus estabeleceu um relacionamento como foi com o boi. Deus estabeleceu um relacionamento comigo e com você. Quem deveria trazer eram os sacerdotes no seu ombro, porque a presença, ela vem sobre nós para vem com o peso da sua glória, para marcar a nossa vida. Então Davi mandou trazer a arca, mandou trazer a presença. Mandou trazer, mandou buscar. Você precisa buscar. Ai, mas hoje, pastor, hoje o dia não deu tempo. Você precisa buscar. Encontre um tempo no seu dia e vai buscar. Ah, mas hoje eu tenho tanta coisa. Pois é exatamente por isso que você precisa buscar. Porque se você não tiver a presença, nada vai ter sentido nenhum. Como no deserto, se você não tiver a presença, pois era a presença que direcionava, era a presença que dava direção para eles. Quando a nuvem se movia, então eles armavam tudo e seguiam. Era a presença dando direção para eles. Aí você não busca a presença, não tem direção. Que direção que você tem? Da tua cabeça. Ah, eu acho que assim é melhor. Ah, eu acho que assim, desse jeito, deve ser mais. Ah, eu acho que desse jeito de conduzir meu casamento, eu acho que desse jeito é certo. Nem eu, nem você acha nada. A gente tem que ser conduzido pelo Espírito, a gente precisa buscar. Sabe, ser insistente? Você precisa ser insistente em buscar a presença. Buscar de dia, de noite, buscar de manhã, sabe? Eu e você precisamos buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Você precisa buscar. Não fique esperando algo que você não está buscando. Aí eu quero a presença. Você está buscando? Não precisa nem me responder. Vou até virar de costas, de lado assim. Você orou hoje? Você sentiu a presença de Deus hoje, antes de chegar no culto? Você passou a mão na sua Bíblia hoje? Está entendendo o que eu estou falando? Não foi a arca, não veio automaticamente. Isso traz a representação de que eu e você que precisamos buscar. Davi foi buscar. Quando ele viu que ficou sabendo, a casa de Obed-Edom prosperou, oh glória, traz essa presença para cá de volta.
Porque eu não posso viver sem a presença de Deus. Eu não posso me contentar em orar, em buscar, e a presença de Deus não se manifestar onde eu estiver. E terceiro e último, trocou as suas vestes. Aliás, terceiro, ele traz a liberdade. Porque quem é cheio do Espírito caminha na liberdade, sabendo aonde eu posso ir e aonde eu não posso. Porque Davi sabia muito bem qual era a posição dele. E só o texto diz que ele sacrificava, mas não era ele. O texto diz que ele sacrificava porque ele mandava sacrificar, mas não era ele que tocava no sacrifício. Só deixando muito claro. Porque rei, a ordenança do rei podia sacrificar? Só quem entende de Bíblia. O rei sacrificava? Não. Porque Davi sabia muito bem qual era a sua posição, até onde ele ia e até onde. Porque ele, eu sou rei, e ele se alegrava, glória a Deus. Mas na hora de sacrificar, era o sacerdote. Nem igual o outro lá. Conquistei muitas coisas boas, você ofereceu incenso. O que oferecer incenso? Nada. E o sacerdote olhava para ele e falou assim: vaza daqui, mano. Popularzão, né? Vaza daqui, porque você é rei, mas você não pode tocar no incenso. Não, Davi não fez isso. Ele ia até onde Deus direcionava e permitia. Ele sabia o lugar dele. E o último, trocou as suas vestes. É aquilo que eu disse. Ele tirou as vestes de adorador, ele tirou as vestes de rei e colocou as vestes de adorador. Não tem coisa melhor do que você. Sabe qual é a veste de adorador nossa? Sentar no chão. Escudo de oração é mó barato, né? Sentar no chão, eu tiro os tênis, fico descalço. Essas são as minhas vestes de adorador. Descalço, sentado no chão e choro. E a gente chora, e a gente quebrando o coração. Tira essas vestes de religioso sua. Tira. Tira essa postura dura. Não vou chorar. Eu estou aqui adorando, mas não vou chorar. Passa dessa fase. Você acha que eu vou ficar ligando que você está chorando? Dá glória a Deus que o Espírito Santo está te tocando, que a presença dele está te envolvendo, que o Espírito está se movendo no nosso meio e que ele está encontrando corações liberais para que ele possa entrar, tocar, transformar. Aleluia! Eu vou me alegrar junto com você que ele está encontrando espaço no nosso meio para se mover. Vamos nos colocar de pé. E aí, você quer ser cheio do Espírito Santo? Ou você quer ter um fim igual ao de Mical? Passar a vida e terminar infrutífero. Pastora é mó barato, né? Ela falou assim: se fosse você, que a gente já conversou sobre esse texto em uma outra ocasião, se fosse você que fosse Davi, eu é que tirava as vestes e estava lá dançando junto com você também. E você acha que ela não fazia? É bem a cara dela fazer isso, né? Pois era o que Davi teria que ter feito. Mas por que ela não fez? Porque ela não entendia o que estava acontecendo. Para ela era apenas mais um pedaço de madeira. Que é isso? Um monte de gente besta se alegrando, fazendo essa bagunça por causa de um pedaço de madeira. Que esses bandos fica fazendo isso por causa de uma música que está tocando. Que música que nada. Você não sabe a presença que está se manifestando.
Ai, essa caixa de madeira, ai, esses bandidos, ai, chorar, ai, pra que chorar desse jeito? Ai, e por causa disso também, ó, já que a gente está falando disso, muito comportado, pronto. Você precisa entender o presente que você ganhou. Sabe quando nós chegamos na eternidade? Pode acontecer de muitos dos heróis da fé que estão lá em Hebreus 11 vir perguntar uma coisa para nós. Só uma viagem da maionese, né? Mas pode acontecer. Porque assim a gente olha para eles e fala: nossa, o do Muralha venceu o exército, foi trasladado e não sei o que, derrubou o gigante. E muitos deles perguntam assim: escuta, me responde uma pergunta aí, Valdirene. Assim, Valdirene, me responde uma pergunta. Como é que é ter Deus morando dentro de você? Cris, me responde uma pergunta. Como é que é esse negócio de você ser casa de Deus? E Deus lá, e não sai, vai embora, não, ele fica lá. Como é que é esse negócio? Me explica isso. Porque nenhum deles, nos antigos, viveram isso. O batismo com o Espírito Santo só aconteceu em Atos 2. Significa, pastor, que Davi, o rei Davi, ele não tinha o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo que vinha, usava, se alegrava, depois sabe o que é isso? Embora. Usava. O Espírito Santo no Antigo Testamento usava, e ele vinha sobre 3 categorias de pessoas: sacerdote, profeta e rei. Na verdade, esse era o que normalmente acontecia. E aí, que resposta que você vai dar? Você vai ser um religioso ou cheio do Espírito? Você vai se alegrar na presença de Deus? Você vai se alegrar na presença de Deus? Você vai dar alguma resposta? Você vai entregar o sacrifício? Ou você vai só vir adorar? Você vai só orar? Ou você vai só vir à igreja quando tudo estiver 100% bem? Resposta: nunca vai estar 100% bem até quando chegar a volta de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Feche os teus olhos. A presença de Deus está aqui, eu estou sentindo Ele aqui. Eu sei que Ele está aqui. Que resposta que você dá agora? Como que você responde a uma presença de Deus que se manifesta no nosso mundo? O religioso nem sabe o que responder, porque nem a presença ele sente. Ele nem sabe, ele nem entende o valor que é sentir a presença do Deus vivo. Mas aquele que é cheio do Espírito, ele não se contenta em sentir e saber que Deus está ali se movendo. E não arder o seu coração, e não se quebrantar, e não chorar, e não buscar a sua presença. Oh, aleluia.
Aleluia. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar em não sentir a presença de Deus. Pastora Raquel, me ajuda aqui. Oh, aleluia. Fê, me ajuda também. Oh, aleluia. Eu não posso estar apático diante da presença que se manifesta. Aleluia, aleluia. Presença de Deus. Aleluia, aleluia. Olhe, olhe, peça. Ah, você não está bem? Pois é, exatamente esse sacrifício. Essa é a adoração que sobe como incenso agradável. Essa adoração que Ele deseja de nós. Oh, aleluia. Aleluia. Tua presença é meu prazer.
tua boca para adorar. Exerça esse poder dentro da sua casa.
somos enviados como adoradores. Adoradores, onde eles abrem a boca, eles trazem a presença de Deus. Eles buscam a presença de Deus onde eles estão. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você que nos assiste, pode continuar com o culto aí na sua casa. O Senhor te abençoe. Você se enche dessa presença. Que você não seja um religioso. Um religioso parece um poste parado. Já viu um poste parado? Então, não seja um poste parado. Não seja alguém apático. Deixe as águas do Espírito se mover. Deixe, seja conduzido pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.